Agora eu vou apresentar para vocês como é possível converter esse graph7 para a Lada, porém utilizando uma outra abordagem, que é o uso das bobinas convencionais, né? Sem utilizar as bobinas set e reset ao longo da programação. Se você não assistiu às aulas anteriores, que é como obter o graph7 e também como converter ele numa programação Lada, eu recomendo que você assista primeiro, para que posteriormente você venha para essa aula, que é uma continuação, então não faz muito sentido se você não assistir as anteriores, tá? Então, assistindo a aula 1 e 2, você vai entender as vantagens e desvantagens de se utilizar essa abordagem com as bobinas convencionais. Particularmente, eu prefiro utilizar particularmente, eu prefiro desenvolver o programa Lado utilizando as bobinas set e reset. Ao meu ver, acaba simplificando o projeto, certo? Tem algumas particularidades, algumas diferenças que eu vou buscar evidenciar aqui, tá? Assim como na metodologia anterior, utilizando as bobinas set e reset, primeira etapa, programar a inicialização, que é para que o programa aguarde o usuário fornecer a entrada inicial, que seria ligar aqui o nosso sistema. Segundo passo, programa-se as transições. Por fim, programa-se as ações, tá? Então, inicialização. Vou utilizar um contato normalmente fechado para cada etapa do graph7. Ligando em série com a bobina da etapa 1. Então, aqui existe uma característica marcante que diferencia bastante a metodologia utilizando as bobinas set e reset da metodologia de programar utilizando as bobinas convencionais, tá? Uma vez utilizados os elementos aqui de cada etapa, eu preciso conectar em série com ele a receptividade que, uma vez acionada, possibilitará que o programa evolua para a próxima etapa. Por exemplo, nesse caso, eu estou analisando aqui a etapa de inicialização, etapa 1. Okay? Assim, eu tenho que conectar em série essa receptividade, porque ela sendo acionada, permitirá que o programa evolua para a etapa seguinte, que no caso é R2. Utilize o contato normalmente fechado. Okay? O que esse elemento vai fazer aqui? Qual seria a função dele? Comparando com a metodologia anterior, ele desenvolve a função do reset. E na bobina convencional, para que ela seja, entre aspas, resetada, eu preciso desligar, né? Então, uma vez um acionado, vai abrir essa linha de programação aqui, desenergizando a bobina e ela ficaria inativa, certo? Mas outra característica que precisa ser levada em consideração é que, uma vez acionada a bobina, eu preciso realizar o selo dela para que ela permaneça energizada, tá? Quando for implementar o selo, ele deve sempre terminar aqui antes dessa receptividade que, ao ser disparada, possibilita a evolução para a próxima etapa. Então, vou conectar ela aqui, a entrada do contato normalmente fechado I1. Ok? Programada a inicialização, vou programar agora a transição de R1 para R2. Para que essa transição ocorra, a etapa anterior tem que ser verdadeira, anterior a R2, que no caso é R1. Essa receptividade tem que ser acionada
Aqui, note que eu utilizei contato normalmente fechado, porque quando I1 for acionado, ele vai abrir essa linha. Aqui, na etapa 2, eu já tenho que utilizar I1 com contato normalmente fechado, porque estando a etapa 1 ativa e essa receptividade sendo acionada, eu vou de fato acionar a bobina referente à etapa 2. Okay? Preciso colocar em série com essa bobina da etapa 2 a receptividade da etapa seguinte à atual, que no caso é a R3. Então, quem é a receptividade que, uma vez acionada, vai permitir a evolução de R2 para R3? É o I3. Então, contato normalmente fechado de I3. Realizo o selo. Fazer aqui o selo. Então, perceba o seguinte. Essa receptividade I1, ela aparece tanto na etapa anterior como na seguinte. Okay? Da mesma forma que essa receptividade em 3, ela vai aparecer tanto aqui nessa transição de R1 para R3, como na transição de R3 para R4. Só que na etapa anterior ela vai aparecer, a receptividade aparece com contato normalmente fechado e na próxima como contato normalmente aberto. Perceba o seguinte, que de fato I1, aqui, nesse caso, está fazendo a função de desligar a bobina da etapa anterior e também de acionar a bobina da etapa seguinte. Essa é a lógica que vai seguir para as próximas transições. Agora, a transição de R2 para R3. A etapa anterior, R2, tem que estar ativada. Esse 3 eu vou utilizar aqui, só que agora com o contato normalmente aberto. E vou conectar em série um contato normalmente fechado da etapa seguinte a 3, que no caso é aqui, ó, o fim de T1. É T1 que vai possibilitar a desenergização da bobina referente à etapa 3 e a energização da bobina referente à próxima etapa, que é a 4. Realizar o selo. Transição de R3 para R4. R3 tem que estar ativo. Tem que ocorrer o fim de T1. Contato normalmente fechado. Da transição seguinte. Aí o I4 acionado. Hora de 4 para 5. R4 ativo. I4 acionado. Fim de T2.
Ok, agora aqui tem um detalhe, outro detalhe importante. Vou programar agora a transição de 5 para 2, que é o retorno do programa aqui para realizar esse loop, tá? O que que eu deveria fazer aqui, ó? Só para ilustrar. Ia colocar o contato da etapa atual R5, insere com receptividade T2, contato normalmente aberto. Utilizar a receptividade, contato normalmente fechado, para a receptividade que faz a evolução para a próxima etapa, que no caso, se eu estou na etapa R2, a próxima seria R3, teria que ser o acionamento de I3. E utilizar aqui a bobina R2. Realizar também o selo R2. Só que perceba o seguinte, a bobina R2 ela já está sendo utilizada, né? Então o programa ele não aceita que se utilize duas bobinas com a mesma denominação, tá? Então isso é considerado um erro, ok? Então essa estrutura aqui eu tenho que implementar lá na linha onde eu já estou acionando o R2, ok? Então eu tenho que programar essa mesma estrutura lá na linha referente R2, ok? Não vou programar aqui. Eu coloquei só para destacar essa diferença. Então, volto lá para R2, onde está a bobina R2, insiro uma nova linha aqui, e aí sim eu programo. Percebo que a receptividade e 3, contato normalmente fechado, já está presente aqui. Assim, o que eu vou colocar? O contato normalmente é aberto da etapa 5, insere com a receptividade aqui, fim de T2. Conectar aqui, paralelo. Ação da etapa 1. A etapa 1 não tem de fato uma ação a ser executada, uma ação específica, ele vai aguardar. Ação da etapa 2. Ligar Q2 e ligar Q3. R2. Ação da etapa 3. Montar T1. Aqui ocorre da mesma forma como foi feito na outra metodologia, né? Vou contar um tempo. E um segundo. Ação da etapa 4. Ligar Q1 e Q4. Ação da etapa 5. Montar T2.
Verificar aqui se não tem nada equivocado. Vou realizar a simulação. Está aqui enchendo. Eu ainda não programei a função desligar, certo? Então, vou deixar para o final. Outro tempo. Seca o tanque. Até o sensor acionar. O sensor acionou, conta um tempo. Volta a encher. Ok, tá funcionando corretamente. Programar agora a função desligar. Utilizar um contato normalmente aberto para I1, que uma vez acionado, irá energizar uma bobina auxiliar R7. Pode utilizar qualquer numeração para essa bobina, desde que não esteja sendo utilizada aqui nessas etapas. Okay? Insere com a bobina R7 e colocar um contato normalmente fechado referente ao botão desliga. Okay? Realize o selo. Então, uma vez o botão liga sendo pressionado, a bobina R7 será energizada e o selo garantirá que ela permaneça energizada. E se o botão desliga for pressionado, a bobina R7 será desenergizada, interrompendo o processo. E só voltará a ser energizada se ou seja, o botão liga, for novamente pressionado. Mais uma vez eu coloco esse contato R7, insere com todas as ações que eu desejo interromper uma vez e dois sendo acionado. Tá? No caso será todas as ações. Então, o programa agora está completo. Está tudo ok. Compilar. O controle de nível. Desligou. Liga. Desliga. Percebi algo interessante aqui, vale a pena se destacar. Deixa eu compilar novamente aqui. E quando está ligando o programa, percebo que ele já está realizando essas comutações aqui. Por que está acontecendo? Olha só.
o sensor de nível I4 ele está variando. Tá? Se a gente observar aqui, o I4 está variando. Agora ele estabilizou? Não, ainda está. Então, está acontecendo porque o I4, aqui no programa, ele está tendo uma pequena variação. Está normalizando. A gente percebe que esse sinal aqui está variando, certo? Mas isso aí já é algo do próprio software, né? Ok? Está funcionando corretamente. Só desliga, liga tudo, as transições. Ok? Então, até a próxima aula.